Olá pessoal, hoje eu venho-vos fazer um vídeo muito especial. Este vídeo é tão especial para mim porque foi um de vocês que me pediu. Foi a Lívia Zacarias. No vídeo da organização das estantes, a Lívia pediu-me que falasse um pouco mais sobre a obra Villette de Charlotte Brontë. Então, desse pedido surgiu a ideia de falar sobre as irmãs Brontë e todas as suas obras que eu já li. E como vocês conseguem ver aqui atrás, todas as obras que eu tenho cá na estante. As irmãs Brontë, a Charlotte, a Anne e a Emily, nasceram no século XIX em Inglaterra. Muito cedo elas perderam a sua mãe e também alguns dos seus irmãos. Então elas foram criadas pelo seu pai, que era pastor, e por uma das suas tias. Elas também tinham um irmão mais velho, o Branwell. E o seu pai, desde que elas eram muito novas, sempre as incentivava a se dedicar à leitura, aprender a ler e a escrever, aprender a falar francês e a desenvolver os seus dotes artísticos. Estas três jovens, muito à frente do seu tempo, cresceram e com muitas ambições. Por exemplo, a Emily e a Charlotte foram para Bruxelas para melhorar o seu francês, a sua ilustração, porque elas queriam abrir ali uma escola onde elas viviam. Quando elas regressaram à Inglaterra, elas viram que o seu plano não deu certo. Elas não conseguiram abrir aquela escola que elas ambicionavam. Então, aquelas três raparigas com uma mente muito à frente do seu tempo decidiram virar-se para a escrita. Então, no ano de 1847, estas três irmãs produziram 3 obras que foram publicadas. A primeira obra a ser publicada foi a Jane Eyre. Em seguida, 2 meses depois, O Mundo dos Vendavais e Agnes Grey foram publicadas. Estas 3 raparigas escreveram os seus romances sobre pseudónimos. Elas não queriam que as pessoas olhassem para elas como mulheres que escreviam um livro, mas simplesmente como alguém que foi capaz de escrever um romance, como alguém que foi capaz de produzir aqueles livros. Estes livros foram um autêntico estrondo, tiveram imenso sucesso, mas também, por um lado, também chocaram muito a sociedade. Vamos então começar por falar da Emily. A Emily, ela escreveu O Mundo dos Vendavais e ela também era uma poetisa muito talentosa. Ela também escreveu inúmeros poemas e foram estes poemas que deram a ideia a Charlotte de começar a escrever romances. Ela viu que a sua irmã tinha tanto talento para a poesia que elas se dedicaram à escrita. Então a Emily, ela escreveu O Mundo dos Vendavais e este livro de toda a obra das irmãs Brontë é o livro mais obscuro, o livro mais perturbador, se podemos assim dizer. Neste livro nós vamos conhecer a história do Heathcliff. Ele era um jovem cigano e ninguém sabia quem eram os pais dele. Então ele acaba por ir para a casa de uma família muito abastada. E nessa família eles têm 2 filhos, mais ou menos da idade dele. Ele vai desenvolver uma bonita amizade com a Catherine. Eles têm mesmo uma amizade mesmo muito inocente, eles dão-se muito bem, eles gostam mesmo muito um do outro, de passar imenso tempo juntos. Mas conforme a Catherine vai começando a crescer, ela vai começando a ver que o Heathcliff é uma pessoa que não tem hipóteses, que não tem perspectivas no mundo. E apesar dela gostar dele e dele estar loucamente apaixonado por ela, ela escolhe outro jovem ali da vizinhança, um jovem com estatuto social, um jovem de boas famílias, e este vai destroçar o coração do Heathcliff. Nós vemos que ele vai ir-se embora perante esta atitude egoísta da Catherine. Ele abandona a família, ele vai-se embora e ele vai vingar no mundo, ele vai construir o seu futuro, ele vai se tornar um homem de posse, um homem rico, e quando ele regressa, a Catherine já está casada. Aí nós vemos este reencontro, esta paixão, este amor, este ciúme, esta obsessão. A Emily escreveu uma história não só de amor, mas uma história de obsessão. É um amor que chega a ser doentio. Este livro é um livro gótico, nós temos toda a paisagem ali dos montes,
toda a paisagem ali da fazenda, aquelas montanhas, o vento, as árvores, a paisagem chega a ser uma personagem por si só. Foi um facto muito engraçado, um facto muito curioso, é que este foi o primeiro clássico que eu li. Quando eu terminei o meu curso, a minha amiga Rafaela ofereceu-me uma edição muito antiga do Mundo das Vendavais. E foi por aí que eu comecei a descobrir o mundo dos clássicos e as Irmãs Brontë. Em seguida vamos falar de Dan. Dan era a irmã mais nova e ela escreveu 2 obras, Agnes Grey e A Inquilina de Whitefell Hall. Eu comecei por ler a Agnes Grey. Vamos contar a história de uma jovem que a família está a passar por dificuldades. Então ela vai se tornar preceptora, ela vai trabalhar para longe de casa. E a família que ela vai trabalhar tem os filhos mais difíceis de aturar, umas autênticas pestes que não havia quem lhes desse umas palmadas no rabo. Eles eram horríveis. Há um episódio muito marcante naquele livro que eles chegam a maltratar um passarinho inocente e a Agnes, ela própria, tem que matar aquele passarinho com as suas mãos para que eles não os façam sofrer. Este livro vai-nos contar então a vida desta jovem e a jornada para ajudar a sua família, e também tem um pouco de romance. Este livro, os críticos literários dizem que tem um pouco de autobiografia, pois a própria Anne, ela também trabalhou como preceptora. O segundo livro, e foi um livro que eu adorei, é A Inquilina de Whitefell Hall. Este livro vai-nos contar a história de uma jovem misteriosa viúva que chega ali à propriedade de Whitefell Hall. Os habitantes acham que ela é muito misteriosa, ela não se relaciona com as pessoas da vila, ela mantém sempre uma certa distância e uma certa frieza. Ela vive naquela mansão enorme, apenas com o seu filho e com uma criada. Então nós vamos saber, através de um jovem que se vai apaixonar por ela, a história desta mulher. Ele está a escrever cartas, está a escrever um diário a um amigo e a contar as peculiaridades desta jovem. Então neste livro, chega a uma certa altura do livro que ele a confronta, ele quer saber mais sobre a vida dela. Então ela agarra no diário que ela tem e ela dá-lhe o seu diário para que ele possa ler e conhecer a história dela. Este livro é uma obra tocante. Ele é considerado como a primeira obra feminista do mundo. Este livro vai-nos falar sobre os abusos do álcool, os abusos das relações amorosas, sobre violência doméstica, sobre o divórcio, sobre a emancipação das mulheres, a dificuldade que as mulheres tinham em poder ser de uma relação tóxica, onde o marido era um crápula, um déspota, um homem horrível, e era isto que era o marido da Ellen. Anne, nós vemos que ela também se inspirou nas suas vivências do seu dia-a-dia. O seu irmão, Branwell, ele também teve muitos problemas com o abuso de substâncias e do álcool, e ela viu o impacto que isso teve na sua família. Anne conseguiu transpor para a sua obra, creio que talvez a sua obra-prima, todo o impacto, toda a feiura que é os abusos, que são os vícios, o como destroem a pessoa e a própria família. Este livro é um livro fantástico. Atualmente este livro está esgotado em Portugal. A edição que eu tenho já é uma edição mais antiga, mas é daqueles livros que vale mesmo a pena muito ler. Para o último eu deixei a minha irmã favorita, eu deixei a Charlotte Brontë, e foi a irmã que viveu mais tempo, foi a irmã que publicou mais romances, mais obras. A Charlotte, juntamente com as suas irmãs, enviou o primeiro romance para um editor. Ela enviou o romance O Professor, mas este romance, ao contrário dos romances das suas irmãs, veio recusado. Então, em apenas algumas semanas, sim, vocês ouviram bem, em apenas algumas semanas, ela escreve Jane Eyre. E Jane Eyre é a sua obra-prima. Jane Eyre é o livro favorito da minha vida. Neste livro nós vamos conhecer a Jane, e a Jane é daquelas personagens que valem a pena conhecer. A Jane é das personagens mais fantásticas que vocês vão encontrar na literatura. Este livro vai-nos contar a história da Jane, que era uma menina órfã
que vivia com os seus tios. O tio que gostava muito dela acaba por falecer e ela fica entregue à sua tia e aos seus primos. Eles nunca a trataram como família, nunca a trataram como igual, nunca lhe deram carinho e amor. A Jane, quando começa a crescer, eles cada vez a desprezam mais, cada vez a ridicularizam mais. Então ela é enviada para um colégio, para Lodwall, onde ela vai crescer com bastantes dificuldades, mas onde ela vai se tornar alguém com ambição, uma menina com muitos bons valores e onde ela vai fazer bonitas amizades. Mais tarde, a Jane torna-se professora nessa escola, mas mesmo com apenas 18 anos, a Jane quer conhecer o mundo, a Jane quer ver o que há para além das paredes de Lodwall. Então a Jane responde um anúncio para ser preceptora de uma menina em Thornfield. Aí ela vai conhecer o misterioso Sr. Edward Rochester, e este homem é dos personagens mais, não quero dizer chatos, mas mais arrogantes que as irmãs Brontë produziram. Ele acha-se superior, às vezes tem um tratamento tão inadequado com a Jane que eu chegava a ficar danada da vida. Mas a Jane olha para ele como um igual, a Jane acaba por se apaixonar por ele. Mas nós vemos que ele, apesar de ter mais idade que a Jane, tem mais experiência, viajou mais o mundo, conhece mais as coisas e ele sempre lhe diz que ela é uma jovem mais pura, mais inocente. E ele acaba sempre por a colocar à prova, ver se ela realmente gosta dele. Estes dois vão desenvolver aqui uma paixão sem igual. Neste livro nós temos mistério, temos coisas muito estranhas a acontecer, temos os elementos góticos, aquela mansão muito estranha, onde a Jane ouve vozes, onde acontecem coisas muito intrigantes, como um fogo, como coisas a parecerem estragadas. Este livro é daqueles livros mesmo fantásticos. É um excelente clássico para quem quer começar a ler clássicos. A Jane é uma personagem forte, decidida, com bons valores, com uma moral elevada. Ela não se deixa vencer e por vezes quando ela tem que escolher entre fazer o que é certo e fazer o que ela gosta, ela é capaz de se negar a si mesma e fazer o que é certo. Acho que vocês conseguem perceber pelo meu entusiasmo o que eu sinto por este livro, o que eu sinto por esta personagem. Vale mesmo muito a pena. Em seguida, a Charlotte Brontë, em 1849, ela publica o seu romance Shirley, que vai-nos contar a história sobre duas jovens. Eu não li este livro, por isso eu não posso dar a minha opinião sobre ele. Atualmente este livro também está esgotado, a edição que eu tenho é da Pedra Azul, é uma edição brasileira. O terceiro romance, este livro foi publicado em 1853, estou a ver aqui na cábula, e este livro foi publicado e foi escrito depois das irmãs da Charlotte terem falecido. A Emily, a Anne e o Branwell acabaram de falecer, e neste livro nós vemos muito as emoções da Charlotte. Este livro vai-nos contar a história da Lucy Snow. Ela chega a uma cidade na Bélgica, a cidade de Villette, e ela vai se tornar professora de inglês. Neste livro nós vemos um pouco da história da própria Charlotte, que ela teve que viajar para Bruxelas para aprender mais sobre esta profissão. Esta jovem, nós vamos ver o dia a dia como professora, nós vamos ver aqui um amor não correspondido, um triângulo amoroso. É dos livros que a autora conseguiu falar mais sobre depressão, solidão, a saudade, e eu acho que o facto de ter perdido muito recentemente os seus irmãos, ela colocou muito esses sentimentos neste livro. Também é uma bonita obra, eu não gostei tanto desta obra como gostei da Jane Eyre, mas também é um livro muito interessante, é um livro que merece ser lido, é um livro que tem muito valor. O quarto livro, O Professor, que foi o primeiro livro que a Charlotte escreveu, foi publicado postumamente em 1857. Este livro eu também não li, eu apenas sei que conta-nos a história de um professor, de um homem. Aqui, diferente das outras obras, nós temos que a personagem principal é masculina. Depois eu também tenho cá na minha estante O Segredo e O Feitiço, que são
são duas obras da juventude da Charlotte. A Charlotte, quando era mais nova, ela escrevia em livrinhos muito pequeninos, tipo a palma da minha mão. Ela escrevia histórias sobre o reino de Angria, um reino que ela inventou com o seu irmão Branwell. E este reino fala sobre reis, monarquias, soldados, guerras. Estes dois livros eu também não li. Eu sei que já vi algumas críticas que não são livros tão bons. Claro que com os anos estas três mulheres foram ficando mais maduras e isso revelou-se na sua escrita, mas também são dois livros que eu tenho aqui na minha estante e quero mesmo muito ler. É isto, pessoal, o vídeo sobre as brilhantes irmãs Brontë. Eu vou deixar depois cá em baixo um link para um documentário que está disponível aqui no YouTube sobre a vida e a obra destas irmãs. Cuidado, para quem não leu estes livros, este documentário, que tem cerca de 1 hora, tem alguns spoilers. Tenho que vos dar essa cautela. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Lívia, muito obrigada por me teres pedido para gravar este vídeo. Foi um prazer. Peço desculpa por não ter conseguido gravar mais cedo, mas queria me organizar bem antes de poder me sentar aqui e falar com vocês sobre estas obras. São livros que têm um cantinho muito especial no meu coração. Eu em breve quero reler O Monte dos Vendavais. Eu já mandei buscar uma edição nova, que eu quero ler numa edição mais recente, e quero reler este clássico. Deixem-me cá em baixo nos comentários se vocês já leram alguns destes livros, se ficaram curiosos por ler alguma destas obras. Eu vejo-vos então no próximo vídeo. Adeus!